O melhor lugar para nós estarmos em tempos difíceis, em tempos de crise, é aos pés da cruz do Senhor. Ele nos ouve, Ele nos entende, mesmo quando nós choramos. Essas lágrimas, elas precisam servir para regar nossa fé, consolar os nossos corações. E que nós possamos nos manter firmes nas promessas do Senhor, olhando sempre para o alvo, entendendo que esse grande amor do nosso Deus por nós não cessa. Ele é eterno, Ele não tem fim, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é grande. Que você cante nesse momento com bastante fé, como uma oração ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero deixar tudo aos pés da cruz do Senhor. Eu quero declarar que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Todo o Senhor. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa no oração. Firme, ó Deus, está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Hoje se chora aos pés da cruz, clamando em nome de Deus, alcançará.
continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar meu coração. Todos que choram sempre clamando em nome de Jesus, todos sarados. A graça e a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos aqui nesse momento agora para refletirmos a palavra do Senhor, um momento que tem sido de grande proveito e que não será diferente nessa hora. No dia de hoje eu quero compartilhar 3 passagens da palavra do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, somente o versículo 20. Depois nós iremos para Mateus 28, 20 também. Então a palavra do Senhor, no capítulo 18, no versículo de número 20, nos diz da seguinte maneira: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora vamos para Mateus 28, no versículo de número 20 também. A palavra do Senhor diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Pois bem, queridos, eu quero pensar na adoração sem limites. Mas antes eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos para orarmos ao Senhor. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Precisamos da Sua presença no nosso meio, a presença do Teu Filho Jesus, ó Deus. Através dele todas as cadeias e muralhas foram quebradas. Por isso nós invocamos a presença de Jesus e entramos na Sua presença, clamando que o Senhor venha falar com aqueles que nos ouvem, clamando que essa palavra jamais volte vazia, Deus. Nós Te bendizemos, agradecidos nós estamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a adoração a Deus independe das circunstâncias ou locais, mas a presença de Jesus é a condição para que ela aconteça. A adoração a Deus independe das circunstâncias ou mesmo dos locais, da geografia, mas a presença de Jesus é a condição básica para que a adoração aconteça e seja levada a Deus, juntamente com o coração quebrantado na presença do Senhor, verdadeiramente disposto a louvar e cultuar a Deus. Nesse primeiro texto que nós lemos, no capítulo de número 18 de Mateus, ele vem numa sequência da palavra de Jesus, quando um irmão peca contra o outro, e aí então ele é chamado para que haja essa retratação somente entre os dois, e aqui então ele segue dizendo: se o irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. E ele vai na sequência até mesmo levar para a igreja, caso não esse irmão que pecou não ouça. E depois ele diz assim: olha, em verdade lhes digo
que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhe digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, no seu nome, ali ele estará no meio deles. Quando nós temos vivido esse tempo de distanciamento social, esse tempo de restrições, até mesmo de reunião por conta dessa pandemia, e aglomerações não são bem vistas e há sentido nisso também, mas nós jamais estamos, como Igreja do Senhor, limitados a estarmos presentes no templo. Mas aqui o Senhor Jesus, ele vem dizer que a sua presença se fará naqueles, ou no momento em que 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele. Então, a presença de Jesus, ela tem alguns aspectos que eu quero pensar com vocês nessa noite, de pelo menos 6 aspectos da presença de Jesus. Bem, naquele tempo Jesus estava falando com os seus discípulos. Naquele tempo Jesus havia encarnado e naquele tempo a presença de Jesus, portanto, ela era física. Jesus estava na multidão, andando, ensinando as multidões, andando no meio dela. Mas também estava no particular com os discípulos e também estava sozinho, diretamente junto com o Pai. Então a presença de Jesus nessa terra, em primeiro lugar, ela foi física. E a presença de Jesus física foi agraciada, foi contemplada, foi vista por todos aqueles que estavam naquela época, que andaram com Jesus, que tiveram experiências com Jesus. Então ela foi notória, ela foi palpável. E aqueles discípulos tiveram esse privilégio de ver a face de Jesus. Além dela ter sido física, a presença de Jesus aqui, com base nesse texto, então, ela não se limitou a multidões de pessoas reunidas. A presença de Jesus se fez no meio de multidões, fisicamente falando, espiritualmente falando, mas a presença de Jesus não se limita pela palavra de Deus, biblicamente falando, sobre estar no meio de muitas pessoas. E aqui, com base no contexto que nós temos vivido hoje, eu quero que os irmãos reflitam a respeito dessa palavra. As pessoas hoje em dia têm a tendência de achar que por haver plateias grandes, que a adoração é mais abençoada, mais santificada ou mais abençoadora. Há pessoas que se levantam para falar em nome de Jesus, que querem plateia grande. Há pessoas que se recusam a falar para pequenos públicos. Mas será que foi assim desde o início? Não, não foi assim. Quando nos deparamos com a palavra de Deus, Jesus curava e Jesus ensinava, independente do número de pessoas. Jesus não estava realizando a obra do reino, não estava ali anunciando o reino para fazer marketing. Jesus estava anunciando o reino para fazer a vontade do Pai. Estava cônscio da sua tarefa, da sua missão. Então Jesus não era marqueteiro. Tampouco havia interesse da parte de Jesus
de arrecadar fundos, dinheiro, para qualquer coisa que fosse. Muito pelo contrário, a recomendação bíblica era: se vocês receberam de graça, dai. Então, é um grande engano pensar que a presença de Deus só se encontra no meio de multidões. E é um grande engano achar que só podemos pregar e anunciar o Evangelho se tiverem X, Y pessoas. Ah, queridos, quanto vale uma vida sendo edificada por Deus? Eu não estou pregando contra a proclamação da palavra para um grande número de pessoas reunidas. Mas eu estou dizendo que a base da adoração, a base da pregação, a base do culto não é essa. Então, a presença de Jesus ela foi física, mas a presença de Jesus não se limitava à quantidade de pessoas que estavam ouvindo. E nós precisamos estar conscientes disso. Hoje se faz uma propaganda que uma igreja boa é aquela que tem X membros. Ah, a igreja tem 600 membros, a igreja tem 1.500 membros. Então, o ministério abençoado, o ministério profícuo, o ministério que Deus está presente é aquele que tem um número grande de ovelhas. E o que nós diremos das congregações pequenas, mas milhares espalhadas, não só pelo Brasil, mas por todo o mundo? Quer dizer que esses milhares recebem menos de Deus? Deus não recebe a adoração das pequenas congregações? Será que, sendo assim, Deus não recebe a adoração de você como indivíduo? Não, não é isso que a palavra diz. E o terceiro aspecto que eu quero pensar aqui um pouquinho com os irmãos é que a presença de Jesus se faz quando o nome dele é invocado. E aí nós precisamos ser firmes. Só haverá culto a Deus se esse culto, se as orações forem levadas a Ele através do nome de Jesus. Ele diz aqui, olha, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, reunir 2 ou 3 no nome de qualquer outra pessoa, ou mesmo em nome de ninguém, mas só estar reunido não significa culto, não significa que Deus está recebendo adoração. Uma multidão reunida também não significa culto, não significa adoração. Multidões se reúnem para assistir um jogo de futebol. Multidões se reúnem para assistir a um show. Multidões se reúnem para praticar idolatria, para desagradar a Deus. Multidões se reúnem, mas se não for em nome de Jesus, não há culto, não há adoração. Portanto, irmãos, a presença de Jesus é essencial para que o nome do Senhor seja invocado, porque ele disse que estaria presente quando o nome dele fosse invocado, reunidos em nome de Jesus. Então, o nome que faz toda a diferença, a presença que faz diferença, é a presença de Jesus. A presença de Jesus se faz quando ele é chamado. E aqui, pensando em adoração, pensando em culto, não só como igreja reunida, na sua vida também, se o nome de Jesus for invocado, poderá haver culto, se o seu coração estiver realmente focado em Deus, aberto e quebrantado na presença de Deus. Como vai a sua vida? Jesus faz parte dela? Ou Jesus é um artefato, ou um objeto, ou um amuleto, ou uma palavra mística que é colocada na sua vida nos momentos de dificuldade? Ou é um jargão evangélico? Em nome de Jesus, mas você não quer saber quem é Jesus? Porque a presença de Jesus não é só um pronunciar da boca para fora, é quando o coração invoca-o de
maneira sincera e transparente. Como tem sido usado o nome de Jesus? Me veio à mente aqui que no Antigo Testamento as pessoas não usavam o nome de Deus em vão, obedecendo ao mandamento, tanto que a pronúncia do Deus vivo se perdeu ao longo dos séculos, do Yahvé, ela se perdeu. Então, a presença de Jesus, ela é fundamental para que haja adoração, para que nos acheguemos na presença de Deus. Jesus está presente no seu culto, Jesus está presente na sua casa, Jesus está presente na sua individualidade, no seu coração, na sua vida. Pois bem, um quarto aspecto da presença de Jesus é que ela não está limitada à geografia, ela não está limitada a paredes. Da ocasião da ressurreição de Jesus, os discípulos todos ali reunidos, e eles estavam com medo e eles estavam desesperançosos, com a fé abalada, trancados em sua casa, e Jesus se manifesta a eles após a ressurreição. Aqui há um grande mistério, que é a questão do corpo ressurreto de Jesus, que as portas não abriram, não havia janelas, não havia chaminé para que Jesus estivesse descendo ali de uma maneira diferente, mas ele se coloca no meio dos seus discípulos. Não está limitado à geografia. Jesus pode estar tanto aqui, quanto em outra cidade, quanto em outro país, quanto em outro continente. O problema é quando nós achamos que Jesus só pode estar presente no templo. O problema é quando nós achamos que Jesus só vai estar presente para haver culto se houver o templo. E como faziam aqueles irmãos do primeiro século com a igreja perseguida, se não tinham essa liberdade para cultuar no templo? Bem, Jesus se faz presente, independente de poder entrar por uma porta aberta. Eu estava aqui olhando para aquela porta, imaginando se a presença de Jesus estivesse limitada àquela porta e ele não pudesse entrar quando ela estivesse trancada, ou a uma janela, enfim. Não limite Jesus à geografia, a locais, a circunstâncias. Porque a presença de Jesus, ela é espiritual. Percebam bem que no versículo de número 20 do capítulo 28, quando o Senhor está falando a respeito de fazer discípulos, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que tenho ensinado, todas as coisas, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui está uma tarefa para o povo de Deus, fazer discípulos. O ide, é fazer discípulos. Entretanto, ele diz assim, olha, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você ama Jesus, se você é um servo de Jesus, se você está aqui realizando a obra do Senhor, a presença dele se faz com você porque foi uma promessa. Porque ele não é homem para que minta. Então a presença de Jesus não é mais física no momento que nós estamos, mas agora ela passa a ser espiritual. E ele diz assim, eis que eu estou. Ele não fala eu estarei, eu estou. Então, a presença de Jesus espiritual é uma presença real, apesar de não ser física.
E nós precisamos entender isso, que a presença de Jesus, ela é real, mas não é física. O culto no templo, com a igreja reunida, é uma bênção. Mas não se limita ao local. O culto a Deus não se limita à presença física de Jesus, até porque Jesus deixou esse corpo. Mas agora a presença de Jesus, ela é espiritual. E aqui há um outro aspecto já da presença de Jesus, que além dela ser espiritual, nós entramos no sexto aspecto, que ela é constante para aqueles que o amam e fazem e obedecem à sua vontade. Porque ela diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, quando nós ensinamos os outros a guardar, é porque nós sabemos fazer aquilo. Só ensina alguma coisa quem sabe, não é verdade? Então, a presença de Jesus se faz de maneira espiritual e constante. Pois bem, eu me recordo aqui do terceiro texto que eu tinha citado lá no início de 1 Coríntios, no capítulo de número 5, quando Paulo escreve essa carta e vai falar justamente dessa presença física, mas falando sobre um outro tema. Dos versículos de 1 a 6 diz assim, para a liberdade, aqui é Gálatas. 1 Coríntios, no capítulo 5, vai dizer justamente da presença que não é necessariamente física dele mesmo, mas é uma presença espiritual. Quando ele fala àqueles irmãos, ele diz assim, ouve-se por aí que entre vocês existe moralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir até a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Aí ele diz assim, eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que passagem intrigante, porque ele não está presente fisicamente, mas ele diz, eu estou presente em espírito. E invoca o nome e o poder do Senhor Jesus, ou seja, ele faz isso de coração, ele faz isso independente da geografia, então se encontra ali o Espírito de Paulo, se encontra ali o próprio Jesus, e eles sentenciam aqueles que estavam pecando no meio do povo de Corinto. A presença pode ser, sim, espiritual. Bem, preciso pensar com os irmãos nessa hora a respeito do sentido dessa palavra na nossa vida hoje. Como que podemos aplicar isso de uma maneira eficaz, de uma maneira satisfatória e que venha a agradar ao Senhor. E eu vou sistematizar então a respeito da presença de Jesus associada ao culto, à adoração que a igreja faz. Então, em primeiro lugar, quando a igreja se reúne para cultuar, o essencial é invocar o nome de Jesus. O verdadeiro culto é feito quando invocamos o nome de Jesus. Tem gente que está usando o nome de Jesus da boca para fora. Por isso, uma outra condição para que haja essa verdadeira adoração é quando a igreja se reúne para adorar, ela precisa de que os corações daqueles que se reúnem ali sejam rasgados e rendidos à presença de Deus, à presença dele. Nada
se moverá, a não ser tomar juízo para si. Quando praticamos somente legalismos, farisaísmos, e nosso coração não está rendido diante de Deus. E eu venho falando isso com certa constância, porque muitos enganos acontecem, porque as pessoas não têm a verdadeira visão. Há pessoas que pensam, então é assim, a gente faz o que quer na vida, depois aceita, fala assim, eu aceito Jesus na minha vida e está tudo resolvido. Sim e não. Sim, porque está tudo resolvido quando nós aceitamos a Cristo, mas não porque nós não sabemos se Cristo nos aceitou. E eu digo isso pensando na posição do coração de cada um, porque se o coração for imundo, for duro, não adianta pronunciar da boca para fora, porque Jesus não recebe aquela adoração. Porque a adoração não é feita genuinamente. Então, cultue através da presença de Jesus. Adore com um coração sincero. Terceira aplicação. Quando a igreja se reúne para adorar, não se faz necessária uma multidão. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um culto de quarta-feira e havia uma outra atividade. E eu não me lembro se choveu, o que foi. Eu sei que eu cheguei no templo e haviam 3 pessoas. E eu levei a palavra do mesmo jeito. E foi uma grande bênção, foi muito bom. Me lembro direitinho desse dia, porque nós pregamos não por causa de nós mesmos. A palavra de Deus não deve ser levada com a motivação de aparecer. A palavra de Deus deve ser levada para louvar o nome desse Deus. A palavra de Deus deve ser pregada para edificar vidas. E a gente vê um ataque de estrelismo que pessoas só querem pregar por um número grande de pessoas. Há pregadores que acham que vai desperdiçar a palavra, como se a palavra fosse dele, e não como se a palavra fosse de Deus. Pregue para 1, pregue para 100, pregue para 1000, pregue para 10.000, mas faça nessas condições, da mesma maneira, independente do número de pessoas. Alegre pela oportunidade de proclamar a palavra, crendo na ação do Espírito Santo, na dependência de Deus, mas não se cale. Outro aspecto que me fez pensar essa semana é que para adorar, quando a igreja se reúne para adorar, não é necessária a melhor banda, não é necessário os melhores instrumentos, os melhores músicos, o melhor equipamento de som, a melhor acústica. Se o nosso alvo, o único alvo de adoração é Cristo, não são esses aparatos que farão o culto chegar ao Senhor. Não estou falando contra essas coisas, não me interprete mal. Eu estou dizendo que às vezes nós nos limitamos ao templo, nós nos limitamos às condições para adoração, esquecemos do essencial e corremos o risco de fazer do culto, corremos o risco de fazer da adoração uma apresentação. Você pode ter o melhor instrumento, você pode ter o melhor equipamento de som, você pode ter o melhor músico do planeta. Se a presença de Deus não se fizer naquele lugar, não houve culto, não houve adoração. Se esse melhor na área musical não tiver um coração rendido, não tiver com a sua vida aos pés do Senhor, também não resolve.
Então, a outra aplicação com base nesta também é que quando essa igreja se reunir para adorar, ela não pode se reunir por tradição, ela não pode se reunir apenas por costume, ela não pode se reunir por legalismo, mas porque ele, o Senhor, Jesus, é o nosso Salvador. Então, quando você se reunir para cultuar o Senhor, independente do lugar, independente das condições, independente se há ministério de louvor, apenas faça de coração. Porque Ele é o Senhor ou não é. Se Ele é o Senhor da sua vida, apenas faça de coração. Eu quero finalizar. Tivemos a oportunidade essa semana, por 2 vezes, de ir ao templo para orar. Normalmente, a frequência, independente de pandemia, nos cultos de oração, ela é menor. Eu não sei porquê, mas ela é menor. E vivemos ali alguns momentos maravilhosos como igreja do Senhor, porque haviam 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Na verdade, no primeiro dia haviam 8, no segundo dia haviam 5. E eu me recordei aqui, pensando no que a palavra descreve, nos primórdios do cristianismo, talvez tenhamos vivido uma experiência igual. Não havia tecnologia, não havia instrumentos, mas havia pessoas que queriam buscar ao Senhor. Tivemos momentos de oração, momentos espontâneos na presença do Senhor, foi uma grande bênção. Quem foi? Presenciou. Momentos de irmãos que puderam abrir o coração para o Senhor, orando espontaneamente. Momentos em que adoramos através de cânticos a capela, sem preocupar com grandes ensaios, sem preocupar se éramos afinados, sem preocupar se pessoas estavam assistindo, se ficou bom ou se ficou ruim, mas preocupados tão somente em nos achegar a Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Irmãos, a igreja precisa orar a Deus. A igreja precisa buscar ao Senhor enquanto há tempo. Eu sei que a nossa oração não se restringe ao tempo. Eu não estou falando do tempo, eu estou falando de oportunidade. A oportunidade é o momento que você tem, que Deus dá para que você busque a Ele. A oportunidade se faz quando o seu coração clama por Deus. É bom uma estrutura, mas nós temos que parar de fazer as coisas no automático, entendem? Nós precisamos buscar ao Senhor para realmente ter esse relacionamento com Ele. Valorize mais os momentos de oração. Valorize a busca ao Senhor. Valorize as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade de estar na sua presença, através do nome de Jesus, no templo ou fora dele. Porque a presença de Jesus se faz quando ele é invocado. Mas a presença de Jesus é constante. Ela não é física, mas é espiritual. Portanto, queridos, que nesta oportunidade nós possamos refletir a respeito da presença de Jesus e da adoração que temos prestado a Ele. A nossa adoração é sem limitações, é sem limites. Quanto que temos aproveitado as oportunidades que Deus dá? Precisamos, talvez, na minha opinião, reaprender a ser uma igreja. Naquelas reuniões de oração,
Um tinha palavra, outro tinha cântico, outro oração. Isso é culto, isso é culto. É interessante, abrimos o templo para quem desejar orar. É culto, é culto, não é evento. Quem está buscando templo para evento está dentro de um grande engano. Pense nisso e que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ensine a adorar verdadeiramente. Que o Seu Espírito Santo venha falar em cada coração e que através dessa palavra sejamos confrontados com o Senhor, confrontados com a Sua palavra e retornemos à essência do Evangelho, puro e simples, para a glória do nome do Senhor. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Estaremos novamente essa semana com a oportunidade de buscar ao Senhor também no templo. E você que está aí, não deixe de investir na sua criança, não deixe de investir nos seus filhos, não deixe de investir no culto no lar, para que o nome do Senhor seja exaltado. É a oportunidade que Ele está dando de que você desenvolva os seus dons. Então, você que está em família, cada dia pode trazer um louvor e uma reflexão bíblica, um devocional, como vocês assim desejarem. E o nome do Senhor seja exaltado na sua casa. Deus abençoe vocês, até a próxima oportunidade. E juntos, não se esqueçam, fique conosco nesse canal de bênção, através da palavra do Senhor e como igreja do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.